Conheça agora o grid para a temporada 2026 da Fórmula 1. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos conhecer a classe, a turma, para o novo regulamento polêmico, o regulamento da Fórmula 1, passando por cada uma das equipes na ordem do campeonato dos construtores, para facilitar aqui pra gente. Então, sem delongas, vamos dar notas para cada dupla, começando com a Cadillac, a nova equipe da Fórmula 1, a 11ª equipe da Fórmula 1, que chega com uma dupla experiente, uma dupla que é bem conhecida do público, que é Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Dois pilotos vencedores de corridas, dois pilotos conhecidos por serem bons, por ajudarem as equipes a conseguirem pontos, e são dois veteranos que, na minha opinião, já deram o que tinham que dar, mas que estão de volta ao grid, até porque para a Cadillac faz sentido ter pilotos experientes para ajudar no desenvolvimento da equipe do carro, até porque tanto Pérez quanto Bottas passaram por equipes campeãs, então eles sabem como funciona o dia a dia de uma equipe que vence, de uma equipe que consegue resultado. E isso para a Cadillac é muito bom para entender como funciona essa mentalidade da Fórmula 1. Espero que esses pilotos consigam entregar, sim, para a Cadillac aquilo que eles esperam, mas devo dizer que é uma dupla, na minha opinião, nota 6, pelo simples fato de que acredito que ambos já passaram da validade, já não performam como antes, então eles podem agregar bastante tecnicamente, mas na velocidade pura eu acredito que vão dever muito. É claro que torço para que entreguem resultado, mas acredito que não vai ser grande coisa. A Alpine mantém a sua dupla Gasly e Franco Colapinto, sendo que é uma dupla formada por um piloto experiente vencedor de corrida, que é o Gasly, mas que não é nada excepcional. No início da carreira tinha um potencial legal ali, mas nunca atingiu esse potencial. E o Franco Colapinto sobreviveu à guilhotina que estava no pescoço dele já durante a temporada 25. Não é garantido que o Colapinto termina 26 no assento da Alpine, mas é um piloto que tem um potencial legal, pode ser um piloto aí de meio de pelotão para os anos da Fórmula 1, e eu diria que também é uma dupla nota 6, justamente por ter um piloto bom, que é o Gasly, e um piloto que vai ser uma grande incógnita, que é o Colapinto, já que ele tem sido muito inconstante na breve passagem pela Williams e na breve passagem pela Alpine em 2025. Nós teremos a Sauber se transformando em Audi para 2026, mas a dupla é exatamente a mesma. O muito experiente Nico Hülkenberg, que está na Fórmula 1 desde 2010, e o brasileiro, que terminou a sua primeira temporada agora em 2025 na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto. Hülkenberg é um piloto muito bom, que ainda entrega algumas performances bem legais, conquistou seu primeiro pódio em 2025, e o Bortoleto é um piloto com muito potencial, vindo de títulos na base, e com a Fórmula 1 de olho nele, sendo agenciado pelo Fernando Alonso. Então é um piloto que tem sim um potencial muito grande e teve também performances muito boas, por mais que tenha oscilado em um ou outro momento da temporada, mas para um rookie, para um novato, foi muito bem. Ao meu entender, é uma dupla nota 7, porque Gabriel Bortoleto ainda é um piloto em construção, com pouca experiência de Fórmula 1, e o Nico Hülkenberg, por mais que ainda esteja apresentando algumas boas performances, não está mais no seu auge. Só que como a Audi tem uma estrutura já formada ali na Sauber, chega muito mais pronta do que a Cadillac, por exemplo, para eles faz sentido manter essa dupla, e eu acredito que é boa. Nota 7 não é ruim não, nota 7 é uma boa dupla, eu gosto da dupla da Audi e espero alguns bons resultados deles. Agora vamos para outra equipe americana, que é a Haas. A Haas também mantém a sua dupla de pilotos com Oliver Behrmann, que é um jovem piloto que andou muito bem em 2025, bateu de frente com o Ocon, assim, em qualifying, em corrida, realmente foi muito bem o Oliver Behrmann. E do outro lado, o Esteban Ocon, que é um piloto também já experiente, mas é naquele mesmo esquema do Gasly. Tinha um potencial maior quando chegou na Fórmula 1, nunca atingiu esse potencial, hoje é um bom piloto de meio de pelotão. Então é uma dupla que eu vejo também como nota 7, porque o Ocon é esse piloto bom e o Behrmann tem um potencial muito alto. É um esquema parecido com a Audi. Uma boa dupla para a Haas brigar ali naquele meio de pelotão. Agora uma equipe que nós precisamos ficar de olho para 2026, que é a Aston Martin, a equipe que mais investiu na Fórmula 1 nos últimos anos, tem tudo de primeiríssima qualidade, investiu na casa do 1 bilhão de euros,
tem o Adrian Newey focado nesse carro de 26 e a dupla é a mesma que nós temos desde 2023. Fernando Alonso, bicampeão mundial, que ainda tem umas performances boas por mais que não esteja mais no seu auge, e o Lance Stroll, que é um bom piloto, galera aí sempre taca o pau no Stroll, né? Mas é um bom piloto, oscila muito com certeza, em qualifying então ele é muito fraco, em corrida ele tem performances mais sólidas. É uma dupla também para mim nota 7, porque o Alonso é um bicampeão mundial que ainda está num nível bem legal, apesar de não estar no auge, mas o Stroll joga um pouquinho mais para baixo essa nota, ela poderia ser maior. Para o meio de pelotão é uma boa dupla, agora se o intuito da Aston Martin é brigar por campeonatos, com certeza ela vai ter que rever essa dupla e eu não estou falando só do Stroll não, estou falando até mesmo do Alonso, porque dificilmente o Alonso vai manter esse nível nos próximos anos, ele já vem numa queda há algum tempo, mesmo que lenta, mas deve continuar assim nessa queda, então uma nota 7. A equipe irmã da Red Bull, a Racing Bulls, que por que mudaram, né? Deveria ser Toro Rosso ainda, era a minha equipe favorita, a Toro Rosso, eles fizeram essa besteira de mudar o nome. A Racing Bulls vem com modificação, é a primeira equipe que nós vamos falar aqui que vem com efetivamente uma modificação no seu line-up. Liam Lawson, que foi rebaixado da Red Bull em 2025, permanece na equipe, é um piloto bom com um potencial legal, mas nada demais, principalmente se comparado aos outros jovens. E do lado dele, uma grande promessa, um dos prodígios da base da Red Bull, o cara que a Red Bull está apostando para ser o novo Verstappen, que é o Lindblad. Lindblad vem de títulos na base, exibições poderosas, vitórias, já testou pela equipe principal inclusive, e entra então na Racing Bulls para completar esse line-up, em que eu vou dar também uma nota 7, mas com muita expectativa em cima do Lindblad. Pode se tornar uma dupla 7,5 ou 8, dependendo do que esses dois pilotos fizerem ao longo da temporada. De início eu vou manter o 7 porque o Lawson ainda não apresentou nada de espetacular e o Lindblad é um novato cuja expectativa é muito alta. Então o 7 está de bom tamanho aqui. E considerando também que a função da equipe é treinar pilotos para a Red Bull. Então, dada a circunstância da equipe, nota 7 realmente é muito bom. A dupla da Williams também é a mesma de 2025 e é uma dupla que eu gosto muito, já falei isso em outra ocasião. Alexander Albon é um piloto muito bom, muito consistente, um piloto que entrega resultados, mas que não pode liderar uma equipe. Porque para liderar uma equipe que quer crescer, uma equipe que está com um plano de médio e longo prazo de voltar a vencer títulos, como aconteceu com a McLaren, você precisa de um líder mais nato, de um cara melhor. E esse cara é o Carlos Sainz, que, ao meu entender, é material de campeão mundial. É um pilotaço, por mais que ele não seja tão rápido na velocidade pura como alguns outros jovens pilotos que nós temos no grid. Mas é uma dupla muito, muito, muito boa. Se você for considerar meio de pelotão, possivelmente é a dupla mais forte do meio de pelotão, e eu dou uma nota 8 tranquilamente para essa dupla da Williams. Gosto muito dessa dupla, acredito que eles têm potencial para entregar bastante. Em 2025, ambos tiveram períodos de oscilação, Carlos Sainz em adaptação ao carro e o Alexander Albon depois, na segunda parte, não teve ali bons momentos, teve alguns azares também, mas é uma dupla que eu gosto demais, uma nota 8, lembrando que o Carlos Sainz é vencedor de corrida. Chegamos na Ferrari, a grande Ferrari que não ganha nada ali desde 2008 e que mantém também a sua dupla igual a de 2025 com um grande talento que é o Charles Leclerc, um piloto que é material de campeão mundial, que precisa ter um carro à altura em algum momento da sua carreira, vem amadurecendo, vencedor de corrida, piloto muito rápido de qualifying também. E do outro lado você tem um heptacampeão Lewis Hamilton, maior vencedor da história da Fórmula 1, que teve um primeiro ano dificílimo na Ferrari, a pior temporada dele na carreira, e que também já está com uma idade avançada, não está mais no seu auge, uma tecla que vem batendo desde 2020, quando ele ganhou o 7º título, hein? Mas que quer renascer das cinzas depois de uma temporada muito fraca e um regulamento, na verdade, que ele não se adaptou tão bem, quer renascer em 2026 buscando um título, tirar a Ferrari da fila. Você não pode descartar um Lewis Hamilton. Então é uma dupla nota 9. Eu só não vou dar um 10 porque o Leclerc ainda não é um campeão mundial e precisa se provar numa disputa de título, enquanto o Hamilton vem numa queda, então não consigo dar um 10. Mas é uma nota 9 tranquilamente aqui. A dupla da Ferrari talvez no papel seja a mais forte no papel.
A Red Bull, que disputou o título de pilotos em 2025 com Max Verstappen, tem também novidade no seu line-up. Max Verstappen, tetracampeão, multivencedor de corridas, conseguiu levar o carro à disputa de título até a última prova na temporada 25, se mantém na equipe, com todos os rumores de que pode sair para 2027, mas se mantém na equipe e com certeza é o grande trunfo e é o grande piloto do momento, é o piloto que nenhuma equipe recusaria. Ele dispensa apresentações, é o cara que está entrando no auge dele agora e antes do auge ele já ganhou 4 títulos, então o que mais ele pode fazer, né? E do lado dele nós temos uma promessa da Red Bull, talvez não chegue com um selo de prodígio que nem o Lindblad, mas o Hadjar, que fez uma boa temporada na Racing Bulls, sobe para a equipe principal, deve pegar um carro mais palatável, mais fácil de pilotar, já que essa é a ideia do Lohan Max, chefe da equipe para 2026, então existe uma certa expectativa em cima do Hadjar. É uma dupla que eu vou colocar como 8,5. 8,5 porque o Verstappen está lá em cima, merece um 10, e o Hadjar é uma incógnita. Ele tem potencial, fez um bom 2025, então para não jogar a nota lá embaixo, já que ele fez uma boa temporada e existe potencial, mas também para não jogar lá em cima, já que nós não vimos ainda ele cumprir esse potencial, eu vou com um 8,5, que acho que está de bom tamanho. Talvez pudesse até colocar um 8 aqui, você me diz aí se a sua opinião é de que seria mais para um 8 essa dupla da Red Bull, mas eu vou de um 8,5 e acho que está de bom tamanho. A Mercedes quer voltar aos trilhos, inclusive é tida no momento em que ainda não temos os carros na pista de 2026 como a grande favorita para o novo regulamento, e mantém a sua dupla de 2025. Um George Russell que amadureceu muito ao longo da temporada 25, pilotou muito bem, carregou essa Mercedes nas costas em muitas ocasiões, é vencedor de corridas, é um piloto consistente, é um piloto confiável, um piloto material de campeão mundial, e ao lado dele tem o prodígio também, selinho de prodígio, Kimi Antonelli, que teve alguns lampejos em 2025, mas que oscilou bastante também, o que é normal de um rookie. Considerando que o Russell está no mesmo esquema do Leclerc, ele ainda precisa se provar numa disputa de título, mas é material para campeão mundial, e que você tem do lado dele um Andrea Kimi Antonelli, que é um prodígio, mesmo esquema ali do Lindblad, por exemplo, eu vou colocar também um 8,5 para essa dupla. Mas confesso que essa nota poderia ser até um 9, porque o Antonelli, ele é mais realidade e tem maior potencial do que o Hadjar, na minha opinião. E o George Russell, como disse, um pilotaço. Então uma dupla 8,5 eu acho que fica legal para a Mercedes, que é uma notaça também. Espero muito deles em 2026. Por último, mas não menos importante, nós temos a campeã de construtores e pilotos de 2025, a McLaren, mantendo seu line-up também, com o campeão mundial Lando Norris, que piloto material de campeão mundial que agora alcança esse status de campeão mundial, então agora o Norris tem que defender título, mas já alcançou aquilo que era esperado dele, que era vencer um título, então tá vivendo a sua melhor fase, fez um segundo semestre muito forte de 2025, todo mundo sabe que ele é extremamente rápido, e você tem ao lado dele um piloto que é considerado um prodígio, que teve agora na sua terceira temporada de Fórmula 1 disputa de título, que talvez tenha aprendido algumas lições aí nessa disputa de título, que é o Oscar Piastri. É uma dupla fortíssima, uma dupla de pilotos que ainda tem muitos anos pela frente, os dois ainda vão entrar no seu auge, então eu vou dar uma nota 9,5. Mas poxa, Matheus, você deu 9 para a Ferrari, que é a dupla que no papel é mais forte, só que ali nós estamos falando de um piloto que não é campeão mundial, com um heptacampeão em declínio, e aqui nós estamos falando de um campeão mundial indo para o seu auge e um prodígio que está indo para o seu auge também, então ao meu entender um 9,5 tá bem legal para a McLaren. Se você for falar da dupla que está mais próxima de alcançar o seu potencial máximo no grid hoje, é a dupla da McLaren, com certeza. Então essa é a turma de 2026, teremos 11 equipes, em muito tempo nós não temos mais do que 10 equipes, o que é bem legal. E eu quero saber a sua opinião sobre cada dupla aí nos comentários, faz um rankzinho aí, qual a nota você dá para cada dupla, diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar nos nossos parceiros. Tem promoção de Natal rolando na Paddock BR, você coloca cupom Ressaca Motor para ter frete grátis e tem 30% de desconto nos moletons, além de na compra de 3 peças você levar uma quarta de graça, no caso uma camiseta de graça. Então entra pelo link na descrição. Tem Evo Design com produtos como esse capacete aqui fantástico que você adquire de qualquer piloto que você quiser. Tem bicos, cockpits, volantes, cupom Ressaca, tem Amorim Global para assistência jurídica internacional, você que precisa aí de
vistos, naturalizações, etc. E ainda tem a Instant Gaming com jogos e gift cards para vocês. Tudo isso aí na descrição, não perca. Um grande abraço, valeu e falou!